O acesso à água de qualidade é um direito humano e não um negócio a ser explorado. A gestão das águas no Brasil é o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Se você é brasileiro, certamente já ouviu falar em dois nomes, Guarani e Alter do Chão. Não ouviu? Então vai ouvir agora. Por que é importante a gente explicar para as pessoas o que esses dois nomes representam? Porque eles tratam de importantes instrumentos ou espaços de preservação da água. Na verdade, são espaços de conservação da água e que são os maiores reservatórios, maiores espaços de manutenção e de reservatórios de água do Brasil e talvez do mundo. Os aquíferos Alter do Chão e Guarani. Exatamente, são aquíferos, são espaços reservatórios que mantêm essa água, a renovação, a distribuição e todo o controle da própria natureza da sua qualidade. Isso faz do Brasil um ator importantíssimo quando a gente está pensando em águas, não só para nós, mas em relação ao mundo? Importantíssimo, né? As estatísticas indicam que o Brasil detém cerca de 12% da água doce do mundo. Então, esses aquíferos que você mencionou são reservatórios subterrâneos de água grandes existentes no Brasil. E a água é um bem de domínio público que a gente precisa aprender a gerir de uma forma mais racional e consciente para que a gente tenha água hoje e para as futuras gerações. Quando a gente está falando que a água precisa ser um bem, por que é importante a gente falar com clareza que é um bem e não propriamente um recurso a ser explorado? Porque o mundo precisa de água, todo mundo precisa de água. Então, todo mundo tem direito à água, de acessá-la, de usá-la. Então, não podemos deixar ela transformar em uma mercadoria, porque vai para as mãos de poucos, ou seja, daqueles mesmos que tudo vai para a mão deles. No mundo, né? No mundo. E quando a gente pensa em consumo, acesso, como é que a gente pode pensar nessa água tão abundante quando se pensa em termos de Brasil e como que ela é utilizada no país? Olha, nós temos hoje, o maior uso é feito na agricultura, né? E nós temos um problema grave hoje nos centros urbanos, porque grande parte dos mananciais, eles já estão contaminados, poluídos por esgoto, por lixo, né? E hoje há uma preocupação crescente também com essas águas subterrâneas, com esses aquíferos, porque não apenas as companhias de saneamento, elas estão ameaçadas de privatização, como é o caso aqui da SEDAI no Rio de Janeiro, mas também há um mercado de águas tentando se constituir, buscando inclusive aprovar uma legislação do Congresso Nacional no caminho de privatização também dessas águas subterrâneas. E é muito preocupante, porque quem depende dessas águas subterrâneas, grande parte delas são as populações indígenas, os agricultores, os quilombolas, tá? Essas populações tradicionais que têm na água não apenas um elemento da reprodução da sua vida, mas para muitas dessas populações a água ela é o sagrado. Ela tem essa importância, né, também que deve ser levada em conta. Isso é parte da cultura dos povos, né, dos povos brasileiros, né? Não à toa, junto agora o recente Fórum das Águas do Mundo que aconteceu aqui no Brasil, existiu também o Fórum alternativo chamado FAMA, onde essas populações tiveram voz. Tiveram voz. Foi um fórum feito principalmente para fazer uma crítica a esse Fórum Mundial da Água, que discutiu principalmente essa forma de gestão da água, saneamento. Então, nesse fórum alternativo, a gente pôde ouvir como as populações, além de ver a água como uma necessidade básica, também tem água como território, tem água como os próprios indígenas, né? Quando falam de Mariana, eles falam: o Rio Doce era meu avô,
Então eu presenciei a morte do meu avô, né, pensando nessas outras formas de ver a água, não somente como um recurso que fica escasso, que acaba, mas também como uma forma de vivenciar o espaço, né? A água não é só física, não é só um elemento físico, ela não é só um recurso. Ela também participa de um espaço, ela convive com as pessoas, né, e as pessoas convivem com a água. É interessante porque a gente percebe como tudo está em disputa quando a gente fala em água, né? Desde o conceito do que significa a água, até como utilizar, como lucrar ou não, como usá-la como um direito. Ou seja, o debate sobre a água é urgente, é importante e também, sobretudo, é importante que ele seja expandido para a população, né? Perfeitamente. Nós vivemos uma era, e podemos pensar isso a partir dos anos 90 do século passado, que tudo pode ser resolvido pela dinâmica e pela lógica do mercado. E no caso, a água passa a ser, na perspectiva do mercado, das grandes empresas, dos grandes fundos de investimento, um grande ativo, uma grande mercadoria, que já vem acontecendo já há bastante tempo com os minerais, né, com a mineração, com a exploração de minério, com o petróleo, e agora a água, como a Moema colocou, que no Brasil tem 13% de todo esse estoque de água doce superficial, essas grandes empresas querem pegar essa água para se beneficiar e reproduzir o mais rápido possível toda a sua riqueza, mas é uma riqueza para poucos e, ao mesmo tempo, dificulta para a população o acesso à água, que tem tanto um valor como um bem vital, né, para a nossa existência, mas tem uma dimensão também cultural, estética, do sagrado. Fica claro que você trabalha sempre a forma de escassez do elemento, né? Então você está sempre pensando, quando ele acaba, como que a gente vai achar formas de financiar, como que a gente vai resolver isso, e acaba sendo por transformar numa mercadoria, numa commodity, porque a água também agora está sendo pensada como minério, né, para alimentar hidrelétricas, termoelétricas, tudo isso, mas você nunca repensa a forma de se relacionar com o recurso, ou com o bem natural, ou com o seu avô, ou dependendo de que ponto de vista você está olhando, né? E junto com essa armadilha de pensar a partir da escassez, vem também uma possível solução que seria dada por essas empresas que querem dominar o mercado. Exatamente. Então você parte do princípio que está faltando, você arruma 5 empresas, por exemplo, no Brasil, que nas cidades que está sendo geridas por empresas que já privatizaram o saneamento, e elas têm a solução para resolver essa escassez, né? Mas você não repensa a forma que você está usando a água em si, né? Você não repensa a sua forma de pensar o mundo. Quando você compra uma garrafa d'água no mercado, você não está pagando pela água, você está pagando pelo serviço de distribuição da água, porque a água é gratuita. E a gente está tentando manter isso, porque, na verdade, a água, ela sendo gratuita, quando você paga pela garrafa, você paga pelo transporte, pelo envase, você, na verdade, está pagando por um serviço que alguém está trazendo uma água de maior ou menor qualidade. Então, quando você compra, por exemplo, uma água, eu não vou ficar falando marcas, mas uma marca mais cara, é porque ela tem um processo de qualidade da sua captação da água melhor do que uma água que você vai comprar na esquina. E ainda tem a questão da qualidade da água com relação à água mineral e à natural mineralizada, porque ainda tem isso. Você tem uma água que ela é pura no sentido de um processo natural de tratamento e uma que recebe o tratamento humano. Ainda tem essas variáveis que o Congresso, por meio de iniciativas, escondeu isso, e acho que a expressão é essa, escondeu isso da população, para quê? Para que nós não reclamássemos de que essa qualidade da água, há uma segregação de pessoas, a partir da água que é acessível ou que é disponibilizada a uma pessoa ou outra, dependendo da sua classe social. Então, no próximo bloco, a gestão brasileira das águas e a própria legislação, até que ponto ela protege ou ela está sofrendo ameaças para não proteger a nossa relação com a água. Não sai daí, a gente volta já.
O Unidiversidade está de volta na Fundação Oswaldo Cruz falando sobre a gestão das águas. A gente viu aqui no bloco anterior que a cultura da escassez acaba servindo aos interesses comerciais. E também a responsabilização de consumir ou de economizar água acaba sempre recaindo sobre o indivíduo quando... Tem dois grandes pontos aí que eu avalio. Um é a lógica do mercado, que o mercado seria capaz de universalizar os serviços, enfim, o acesso à água para todas as pessoas. E a outra coisa é essa dinâmica da escassez que tenta responsabilizar os indivíduos e acaba, esse discurso, essa narrativa, acaba mascarando outros processos de uso que está ligado a esse modelo de desenvolvimento. Por exemplo, o agronegócio é especificamente o agronegócio, não é o caso da agricultura familiar. O agronegócio consome cerca de 70% da água doce no processo de irrigação. A indústria chega perto dos 10%. E o consumo humano chega no máximo, segundo os dados da Agência Nacional das Águas, a 9% no máximo. Então, claro que o ser humano, o indivíduo, no urbano principalmente, tem que ter um grau de responsabilidade, mas não dá para colocar sobre o indivíduo um problema que é estrutural, que está relacionado à desigualdade da nossa sociedade, principalmente dos países do hemisfério sul. Ele falou de Agência Nacional de Águas, já abre aí um caminho para a gente falar da gestão, como é que é feita a gestão, ou a má gestão das águas no Brasil? Bom, hoje no Brasil a gente tem um sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Em nível federal, o órgão gestor é a Agência Nacional de Águas. Em nível estadual, nós temos órgãos gestores estaduais. No estado do Rio de Janeiro, o órgão gestor é o Instituto Estadual do Ambiente. Esse sistema, ele trata, ele cuida, ele é o responsável pela gestão do que nós chamamos de água bruta, né, da água disponível na natureza, em rios, em aquíferos, em lagoas. É diferente daquela água tratada, retirada da natureza pelas empresas, pode ser uma empresa pública, pode ser uma empresa privada, tratada e distribuída para os consumidores. Aí é uma outra legislação. É uma outra esfera de tratamento, porém, o sistema de gestão das águas, concebido pela legislação brasileira, considerado uma legislação avançada, ele prevê que o órgão central de gestão, que toma as decisões, que aplica os recursos, por exemplo, da cobrança pelo uso da água bruta, não é a tarifa, é uma entidade chamada Comitê de Bacia. Esse Comitê de Bacia deveria ser a entidade onde ali fosse feito o controle social dessa gestão, né? Onde fosse debatidas as outorgas, os direitos de uso. Hoje tem se falado muito em mercado de água. A nossa legislação hoje não permite que se criem mercados de água. Como o Sérgio mencionou, está se pensando sim numa legislação que altere essa nossa, que foi bem conservadora, no sentido de que a água bruta é um bem de domínio público e só pode se conceder o direito de uso, se chama outorga esse instrumento, né? Então, o que se está pensando hoje, o que está em discussão lá no Congresso, e que a gente tem que ter uma discussão muito séria, porque eu pessoalmente acho que não cabe no Brasil esse modelo, é que se possa comercializar esses direitos de água. A gente não conseguiu ainda fazer com que esse controle social ele apareça na prática com as empresas de saneamento, fazendo um uso mais racional da água, que as indústrias paguem pelo uso dessa água, que ela é retirada da natureza. Hoje as cobranças pelo uso da água, onde elas existem, o valor é irrisório. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, existe esse instrumento implantado, cobrança pelo uso da água, o valor é 4 centavos por metro cúbicos, por 1.000 litros de água. Uma garrafinha de água que a gente compra no supermercado é quanto? Tudo que a gente produz leva água, seja por um processo de usar água para resfriamento, seja para usar água no processo da própria produção como matéria-prima. E aí surge um cálculo que por que nós produzimos aqui no Brasil? Porque nós temos água em abundância, né?
entendamos que é um recurso finito, mas nós temos mais água do que a maioria dos países. E aí o conceito de pegada hídrica é justamente que nós consumimos a maior quantidade de água na indústria, quando deveria ser para o consumo humano e dessedentação de animais, conforme a Política Nacional de Recursos Hídricos, e esse uso dessa água não é calculado. E esse valor que a Moema colocou é um valor ínfimo. Então você pensa, essa água que tem um valor moralmente inestimável, mas que materialmente ela é uma água cara, porque ela tem aqui e não tem em outros lugares, nós vendemos essa água num processo de industrialização a um valor muito pequeno. Está se criando um mercado de água. Existe um projeto de lei que está tramitando no Senado Federal, já passou pela Câmara, que cria o mercado da água, que é os múltiplos usos da água. Quer dizer, a população, a sedentação da população não é o mais importante. Ela está diluída na importância em vários itens, né? Então é muito importante estar atenta a isso, para que não se crie a água vire mesmo mercadoria. Esse foi o mote do Fama. A água é direito, não é mercadoria. Esse foi o mote. Água é direito, não é mercadoria. Então, no próximo bloco, que riscos a gente corre quando a gente pensa em mercantilização, privatização da água? Não sai daí. A gente volta já, mas antes, se liga nessa dica. O Fórum Alternativo Mundial da Água foi uma iniciativa para questionar a legitimidade do Fórum Mundial da Água. Para conhecer mais as propostas e o que foi debatido no Fama 2018, acesse o site. O Unidiversidade está de volta na Fundação Oswaldo Cruz falando sobre a gestão das águas no Brasil. Você falou aqui em agronegócio, que todo mundo já conhece e os meios de comunicação insistem em dizer que ele é um bom negócio. Mas será que a gente agora vai ter que começar a falar também sobre hidronegócio? Olha, com certeza. O agronegócio se caracteriza, ele perpetua o modelo agrário, né, da grande estrutura agrária e do uso intensivo de agrotóxicos. Esses venenos químicos contaminam as pessoas, o solo e os rios, as nossas águas. E agora esse processo de mercantilização, eles estão criando um novo conceito que seria o hidronegócio. Isso acontece numa grande contradição, em que nós temos uma grande desigualdade de acesso à água. Nos próprios centros urbanos, uma região metropolitana como o Rio de Janeiro, nós temos regiões das periferias, das favelas, que não têm acesso à água potável, né, na quantidade que deveria, né? Nós temos esse déficit. E, ao mesmo tempo, há um processo de mercantilização em curso, que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, 2 milhões de pessoas só têm acesso à água potável de qualidade porque nós temos uma empresa pública, estatal, que é a SEDAI. Certamente, se a gestão passa por sistema financeiro, os mais pobres serão privados do acesso à água de qualidade. Se o serviço público não está dando conta por causa de gestão, não vai ser o serviço privado. Porque nós estamos tendo exemplos de reestatização no mundo inteiro, inclusive em França, em Paris, na Alemanha, em Buenos Aires, de empresas que estão voltando para o Estado, porque o serviço privado não deu conta. Piorou a qualidade da água, aumentou demasiadamente as tarifas. Mesmo assim, um dos focos do Fórum oficial, digamos, não o Fórum Alternativo, foi justamente que talvez sejam justamente as empresas privadas que dariam uma solução para essa questão. Sim, a discussão era como se faria a gestão da água, passar essa gestão, né, do governo federal, aí você começa a municipalizar, quando municipaliza aí começa a passar para grandes empresas, né? Essas empresas já são velhas conhecidas nossas, né, que a gente já vem tratando com elas e geralmente são poucas. E uma coisa também que foi discutida no fórum, que eu acho que é importante da gente pensar, é como você transforma um recurso que é local, né, que é dessas populações originárias ou tradicionais, em um recurso global. Então, uma das discussões que eu acompanhei, que era no âmbito da conservação, é como os rios voadores da Amazônia, por exemplo, que estão formados na copa das árvores da floresta amazônica, eles são segurança de recurso hídrico para o mundo inteiro.
Então você tem duas forças agindo, né? Você tem o direito de uso da água, que era parte de um território de uma população originária ou tradicional usada por outras pessoas, e aí a gente pode falar, como disse o Sérgio, em agronegócio ou hidronegócio, mas você também tem essa ideia de transformar um recurso local em global e ele ser a salvação de um planeta inteiro, como a gente gosta de dizer que a Amazônia é o grande recurso natural do nosso planeta, né? Mas a gente nunca pensa que a Amazônia está habitada, ela é um espaço vivido, ela não é um espaço solto no mundo para solidariedade, não, porque essas pessoas acabam sendo empobrecidas e não utilizando o recurso que é para o mundo inteiro. Quando não expulsas do próprio território, justamente porque estão no caminho desse dito progresso, né? Exatamente, a gente pode ver isso a partir da empresa norueguesa que acabou de despejar os recursos em Barcarena, no Pará, ou a própria Samarco, em Mariana, né? Então essas pessoas não são consideradas. Quem vive esse espaço, né? A água, nesse caso, ela não é só uma produção, ela não só produz, ela é um espaço, ela é um território que as pessoas usavam, que as pessoas viviam e conviviam com ele, né? Então, quando a gente pensa em direito, e direito de uso, e direito de mercantilizar, com certeza a gente está tirando algumas pessoas dessa arena, né? Desde do final de agosto de 2016, quando aconteceu o impeachment no Brasil, que a presidenta Dilma Rousseff foi impeachmentada, esse processo se intensificou. Então hoje você tem boa parte do governo federal, das agências públicas, se somando nesse processo para privatizar a água, para impossibilitar que a população mais pobre tenha acesso à água. Esse governo apresenta uma medida provisória que busca alterar o marco regulatório do saneamento, justamente para tirar todos aqueles entraves existentes na legislação e facilitar esse processo da privatização, de acelerar tudo isso e aumentar essa desigualdade no consumo, no caso de um bem comum como a água. Como já foi mencionado, aqui na região metropolitana, por exemplo, uma região como a Baixada Fluminense, o abastecimento da água é irregular, é inexistente. Ao mesmo tempo, o sistema de saneamento, de tratamento de esgoto é extremamente precário. Você tem cidades que o índice de tratamento não chega a 5% e você acaba criando um ciclo vicioso que a água é contaminada e você não trata, os mananciais não são protegidos. Quando teve aquele filme do 007, Quantum of Solace, que traz a história da colonização do país a partir da dominação da água, a Bolívia, dentro desse debate, ela modificou a sua Constituição, transformou a natureza, especificamente a água, como uma entidade de direito que pode demandar na justiça a sua própria proteção. Então, nós temos esperança de que aqui na América do Sul países já estão resistindo, especificamente a Bolívia. Hoje a água é um titular de direito e pode, por meio de seus representantes legais, Ministério Público, ONGs, demandar a sua própria proteção. Então nós temos esperança ainda. A água como um ente de direito. Exatamente. Ele vai ter a personalidade jurídica, vai ser representado por uma outra pessoa, por uma outra entidade e vai demandar a sua própria proteção. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Moema, Zezé, Estela, Aércio, Rogério e Sérgio por mais uma Unidiversidade que vocês fizeram.